E é claro, tem esse momento entre uma coisa e outra, que é esse momento de festas, né? Tem Natal, tem Ano Novo, e isso serve um pouco como até uma distração e um alívio antes do ano começar e começar todas as lutas novamente. A gente usa isso, né? Ah não, olha, depois do Natal eu penso nisso. Ah, depois do Ano Novo eu penso nisso. A gente gosta desses momentos porque são momentos de alegria, onde a comida é boa, não é? Aquela comida que só faz sentido no Natal, onde a gente separa uma roupa especial, que é só para aquele dia, que é só para aquele ano, onde sai a receita que não sai durante o ano inteiro. Mas enquanto nós estamos participando desses momentos, enquanto a gente está se distraindo com isso, e algo que é muito bom, enquanto nós estamos vivendo essas festas e celebrando essas coisas, o nosso coração já começa a se encher, e ele cheio começa a encher a nossa mente, e começa a dar protagonismo, espaço para como nós vamos viver o próximo ano. A gente já começa a ver algumas notícias, a ler algumas previsões, já começamos a observar alguns recuos, e a gente começa a pensar, como que eu vou viver? Como que eu vou fazer? Eu não posso ter outro ano como esse. Será que é o momento de eu mudar de trabalho? Será que é o momento de eu fazer aquele investimento, de eu fechar aquele negócio? Será que é o momento de eu casar? Ou de eu comprar uma casa? Será que é a hora de eu abandonar esse relacionamento? Nós começamos a nos preocupar e encher a nossa mente com essas perguntas. Como viveremos? Como vai ser 2022? Será que vai ser tudo igual? Como que eu vou lidar com as minhas finanças? Como que eu vou lidar com a minha família? Como que eu vou lidar com as minhas emoções, com a minha saúde? E o ano nem começou e a gente já está com a nossa cabeça nele, preocupado com as coisas que nós teremos que fazer, com o modo como nós viveremos. E então nós procuramos em Deus, na Bíblia, na igreja, respostas objetivas para essas questões. E a gente começa até a torcer uns textos para dizer que não, olha, é o momento de eu ter um filho, é o momento de eu casar, é o momento de eu trocar de trabalho, de eu fazer aquele negócio ou de eu desfazer aquele negócio. A gente começa a esperar de Deus aquelas confirmações extraordinárias, sabe? Olha, Senhor, eu vou deixar minha Bíblia aqui. Se o Senhor virar a página, é porque eu tenho que trocar de trabalho. Olha, Deus, se fulano me ligar, é porque eu tenho que abandonar aquela amizade. Se cair aquele dinheiro, é porque eu tenho que comprar meu carro. E a gente descobre que, para a maioria das coisas, não há uma resposta concreta, de certo ou errado. É verdade que a Bíblia, ela oferece a nós uma série de instruções com respeito aos limites que nós podemos viver e aquilo que nós não podemos ultrapassar. Você vai encontrar na Bíblia as balizas morais sobre a forma que você deve viver. Mas para mais de 80% das coisas na sua vida, não vai ter uma resposta exata. Por exemplo, a Bíblia diz que você tem que trabalhar. A Bíblia diz que é ordem de Deus para nós que nós venhamos trabalhar. Mas a Bíblia não diz qual trabalho você deve ter, com quem você deve trabalhar, o quanto você deve cobrar pelo seu trabalho, quantos dias você vai fazer isso, que horário. Como então achar as respostas para começarmos um novo ano, para vivermos um novo ano? E o caminho que a Bíblia nos oferece é o caminho da sabedoria. A Bíblia nos diz que é necessário termos sabedoria.
para nós vivermos um 2022 diferente, diante de todas aquelas coisas que nós já vemos ou que nós imaginamos, e até diante daquelas coisas que nós nem sabemos que pode acontecer, é necessário que venhamos viver de maneira sábia. Devemos viver 2022, devemos levar a nossa vida de maneira sábia. Mas como fazer isso? E é aqui que nós nos encontramos com um homem que me chama muita atenção, como um personagem da Bíblia, que eu gosto muito. Alguém que vai nos mostrar, nos apontar e nos conduzir pelo caminho da sabedoria. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Provérbios, no capítulo 1. Provérbios 1, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos conhecer. Diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Se você não conhece Salomão, Salomão era filho do rei Davi e Batseba. Salomão governou Israel por 40 anos. E nunca Israel foi tão próspera, nunca Israel esteve tão em paz, e nunca houve, antes dele e depois dele, alguém que fosse tão sábio. Esse é Salomão. E hoje ele irá nos conduzir pelo caminho da sabedoria. Você quer viver 2022 de maneira sábia? Amém? Vamos escutar o que Salomão tem a nos dizer. Ele diz assim, no versículo 2: para conhecer a sabedoria e a instrução. Os provérbios, a sabedoria vem para que nós tenhamos conhecimento e instrução, para entender as palavras que dão entendimento. A primeira coisa então, o primeiro passo para vivermos de maneira sábia, que Salomão nos diz aqui, chama-se instrução. Essa palavra no original, no hebraico, ela significa uma espécie de aprendizado com a dor. O aprendizado por meio do sofrimento. Seja por meio de uma correção que seu amigo te dá, que o seu familiar te dá, ou por meio daqueles erros que você comete e aprende com eles, ou até mesmo por meio daqueles sofrimentos que Deus permite que você passe. Salomão nos diz que o primeiro passo para nós termos sabedoria é necessário que nós venhamos aprender com os nossos erros, aprender com as nossas dores, com os sofrimentos, com as correções. E não é gostoso, né? Ou você gosta de ser corrigido? Não é agradável passar por situações difíceis, cometer erros. Mas para sermos sábios, para vivermos de maneira sábia, é necessário que nós venhamos aprender com eles. Sabe por quê? Porque quem não aprende com os seus erros, está fadado, está preso a cometê-los eles de novo. Quem não aprende com o que faz de errado, vai e faz errado de novo. E muitas vezes é assim que nós agimos. No momento do nosso erro, no momento da nossa dor, no momento do nosso sofrimento, em vez de procurarmos nessas coisas, quais lições Deus tem para nós, quais são as coisas que Ele está nos ensinando, nós gastamos tempo amargurando sobre isso. Nós ficamos procurando justificativas para os nossos erros. Ah, mas que não fui eu. Na verdade, esse erro meu aconteceu por causa da economia, da política, do governo, do amigo, da família, do patrão. Não foi eu que errei. Em vez de nós aprendermos com a repreensão, com a correção, nós ficamos, está pegando no meu pé. Por que não falou com fulano? Fulano fez igualzinho, falou comigo? Em vez de tirarmos lições dos nossos sofrimentos, nós amarguramos. Nós entramos dentro de nós mesmos, podemos dizer assim, e ficamos só comigo. Olha quanto problema, olha quanta dor eu carrego e eu suporto.
Mas Salomão nos diz, não. Se você quer viver de maneira sábia, é importante que você tire lições dos seus erros, que você aprenda com as correções, que você observe aquilo que Deus tem feito e deixado acontecer na sua vida, e aprenda com aquilo. E nós passamos por muitas situações difíceis esse ano, sim ou não? Talvez você viu pessoas morrerem perto de você, e você aprendeu com isso. Você aprendeu que nós só temos o agora para sermos presentes na vida das pessoas. Nós passamos por dificuldades na nossa economia. Nós vimos empresas sendo fechadas, pessoas sendo impedidas de trabalhar, muitos perderam o trabalho, o emprego, muitos faliram. E Salomão olha para nós e pergunta, o que é que nós aprendemos com isso? Será que você aprendeu a gastar menos, a fazer reservas, a agir de generosidade? Nós vimos a igreja ser fechada diversas vezes. E Salomão nos pergunta, será que você aprendeu a importância da comunhão? A importância de estarmos juntos como povo de Deus, louvando a Deus? Nós temos todo um ano pela frente, se Deus quiser. E para nós vivermos de maneira sábia 2022, com tudo aquilo que Ele vai nos apresentar, a primeira coisa que Salomão nos mostra é que nós devemos aprender com os erros, as correções e as dores de 2021. Refletir sobre isso. O primeiro passo da sabedoria para vivermos de maneira sábia 2022 é aprendermos com aquilo que aconteceu conosco em 2021. Mas Salomão continua, e ele diz que então, para entender as palavras que dão entendimento. E por entendimento aqui, a palavra que Salomão está usando significa discernir o mundo. Sabe, gente, o mundo, ele não é binário. O mundo não é só preto ou branco. O mundo não é só esquerda ou direita, alto ou baixo. As pessoas, elas não são só simplesmente boas ou simplesmente ruins. Existem mais camadas. Existem mais coisas por detrás. As intenções das pessoas, as nossas intenções, elas nunca são guiadas por uma só emoção. Muitas coisas estão acontecendo nos lugares onde nós não estamos vendo. E Salomão nos diz que para vivermos de maneira sábia, é necessário que nós venhamos discernir, ter discernimento das nuances, ver as outras cores, olhar os outros motivos e as outras intenções, as outras consequências, os outros porquês de cada ação que nós vamos ter. Vou dar um exemplo para vocês. Eu era uma pessoa que amava tomar refrigerante. Mas assim, gente, era algo apego do coração. Eu ia no Burger King, lá é refil, e eu tomava 5, 6 copos de 300 ml, assim, sabe aqueles copos grandes? Isso assim, era muito refrigerante. Um dia, eu sentei numa mesa com um amigo meu, chamado Rodrigo. E ele começou a me explicar que não era simplesmente algo que eu tomava aquilo e não tinha nenhum efeito sobre mim. Eu enxergava o tomar refrigerante de uma maneira muito simples, de uma maneira muito superficial. E então, camada por camada, efeito por efeito, consequência por consequência, ele foi mostrando o que o refrigerante causava em mim. E a consequência foi que amargamente eu nunca mais tomei refrigerante. E já fazem uns 6 anos disso. Porque o mundo, ele não é só a camada superficial que às vezes nós enxergamos. Ele não é só um ou dois. Salomão diz que é necessário que nós venhamos ter entendimento, discernir, prestar atenção nas camadas. Porque quando a gente não faz isso, nós nos tornamos presas fáceis. As pessoas se aproximam de nós
e elas abusam da nossa inocência e da nossa falta de discernimento. Elas usam da nossa dor de forma maliciosa. Elas se aproximam por inveja ou para nos causar algum mal ou por puro interesse em algo que nós temos. E se nós não estamos olhando para o mundo, se nós não estamos olhando para o mundo de forma com discernimento, nós então não estamos agindo de maneira sábia. É por isso que muitas vezes nós amamos pessoas porque elas são boas, afinal ela vota no mesmo candidato que eu. Então se ela vota no mesmo candidato que eu, ela é uma boa pessoa. E porque olhamos de maneira superficial e simples, aquele que vota em outro espectro da política, então aquele é o meu inimigo. Abaixo aqueles, não passarão. E acumulamos ódio no nosso coração porque estamos vendo o mundo de maneira tão superficial, como se fosse só A e B, só uma coisa ou outra. Mas Salomão nos diz, isso não é o que o mundo é. O mundo não é assim. O mundo é complexo, como as pessoas são, como nós somos. E para vivermos de maneira sábia, é necessário que nós venhamos observar as nuances, ver cada efeito, prestar atenção em cada coisa. 2022 está vindo aí, e às vezes nós temos olhado de maneira tão simples, preocupado com coisas, às vezes que são tão superficiais, quando as coisas das camadas mais baixas estão passando e a gente nem está vendo. Para vivermos então de maneira sábia, é necessário aprendermos com o que nós já passamos e observarmos, termos discernimento das coisas que virão. Salomão então continua, ele diz então no versículo 3 e 4, para instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e bom senso aos jovens. A sabedoria então, ela está em volta de sábio procedimento, prudência e bom senso. Três coisas que Salomão está dizendo, três aspectos da sabedoria, que significam, não basta só discernir o mundo, é necessário saber quando agir. Muitas vezes nós temos tido um bom discernimento do mundo, muitas vezes conseguimos perceber as camadas, temos aprendido a lição das nossas dores, mas não temos sido pessoas estrategistas, que planejam adequadamente. E sabe, a coisa certa, feita no momento errado, nos traz problemas. Tudo aquilo que é certo, tudo aquilo que é bom, feito no momento errado, trará uma consequência ruim. É necessário agirmos com estratégia. E nós estamos numa época do ano em que as pessoas agem tão impulsivamente, não é? As pessoas gastam de forma impulsiva. As pessoas saem dos seus trabalhos de forma impulsiva. Isso é falta de sabedoria. Agir como se amanhã não fôssemos viver é falta de sabedoria. Agir como se 2022 fosse um ano mágico, onde eu não preciso traçar planos e fazer estratégias e me preparar, é falta de sabedoria, é insensatez. Salomão olha para nós e diz: faça planos, seja real com o seu orçamento, seja real com as suas expectativas, trace os planos,
Faça as suas estratégias. Quais objetivos você quer alcançar? Qual mudança você quer fazer? Pense a respeito e planeje o momento em que você vai agir. Porque muitas vezes a nossa ação não é imoral, não é um pecado, mas quando feita na hora errada, não é sábia. Percebe que Salomão está dizendo que sabedoria não é só sobre não pecar, é sobre agir na hora certa, é sobre fazer a coisa certa na hora certa. Não ir com sede ao pote, sabe? Esperar, guardar a ansiedade, guardar a boca e não falar aquilo que não deve ser falado naquele momento. Quantas vezes nós não morremos por dizermos a verdade na hora errada? Quantas vezes nós não nos metemos em problema por causa disso? Por fazer a coisa certa, onde não é o momento adequado, no lugar que não é o adequado. Um novo ano está para começar. E Salomão nos diz: viva de modo estratégico. Faça estratégias, faça planos. E então o rei sábio continua. Ele diz assim, no versículo 5: que os ouçam também o sábio, para que aumente seu conhecimento, e o que entende, para que adquira habilidade, para compreender provérbios e parábolas, as palavras dos sábios e seus enigmas. A quarta coisa que Salomão nos diz, o quarto passo para vivermos 2022 de maneira sábia, é aumentar o nosso conhecimento. É verdade que você pode ter muito conhecimento e não ter nenhuma sabedoria. E talvez você até conheça uma pessoa assim, uma pessoa que você olha e fala assim: olha, essa pessoa ela é muito sábia. Aliás, essa pessoa tem muito conhecimento. Ela conhece muitas coisas, mas ela não é uma pessoa sábia. Ela não aprende com as correções, ela não age no momento certo, ela não consegue discernir que às vezes na vida tem aquilo que é bom e ruim, mas às vezes tem aquilo que é bom, tem aquilo que é melhor e tem aquilo que é melhor que tudo. Como às vezes tem aquilo que é ruim, tem aquilo que é péssimo e aquilo que é horrível. É uma pessoa que tem conhecimento, mas que não tem sabedoria. E isso acontece, isso existe. Mas por outro lado, Salomão está dizendo para nós aqui que é impossível ter sabedoria sem conhecimento. Você pode ter conhecimento e não ter sabedoria, mas você não pode ter sabedoria se você não tem conhecimento. Salomão então está nos dizendo que para vivermos de maneira sábia, para termos sabedoria, nós precisamos nos dedicar em aumentarmos o nosso conhecimento. Seja investindo nas nossas áreas de atuação, ouvindo pessoas que sabem mais do que nós, fazendo aulas, lendo livros, aumentando o nosso conhecimento sobre Deus, sobre o mundo, sobre os negócios, sobre as pessoas. Mas muitas vezes nós desprezamos o aumentar conhecimento. Muitas vezes nós pensamos que aquilo que nós já sabemos é suficiente. É por isso que muitas vezes nós não dedicamos o nosso tempo a conhecer mais. Porque nós somos sábios aos nossos próprios olhos.
E sabe a Bíblia, e o próprio Salomão vai falar mais para frente, que aquele que é sábio aos próprios olhos é tolo. Aquele que pensa, que já conhece o bastante, que já sabe o tanto que precisa saber, que já aprendeu demais com essa vida, e não tem mais nada para aprender, não é sábio. Porque uma das coisas que a sabedoria traz é o entendimento que você sempre pode conhecer mais. Sempre há mais a conhecer. Sempre há mais a ser buscado. Sobre tudo. Especialmente sobre Deus. O rei Davi vai dizer nos Salmos que ele tem sede de Deus como a corça anseia por águas. Sabe o que ele está querendo dizer? Que sempre há mais de Deus para nos preencher e saciar. Há conhecimento de Deus eterno, infinito, inesgotável, pelo qual nós temos que dedicar a nossa vida em aprender mais. Do contrário, não podemos ser sábios. Do contrário, não podemos viver de maneira sábia. Porque a ferramenta da sabedoria, aquilo que ela usa, é o conhecimento. Se você não busca conhecer mais, você não será uma pessoa sábia. Salomão então está nos mostrando o caminho para vivermos de maneira sábia. Você quer viver de maneira sábia em 2022? Amém? Aumente o seu conhecimento. Se dedique em saber mais, em aprender mais. E por fim, Salomão fala qual é o pré-requisito. Aquilo que vem antes de tudo para nós vivermos de maneira sábia. No versículo 7 ele diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou da sabedoria. Os insensatos, porém, desprezam a sabedoria e a instrução. Salomão diz para nós o seguinte: olha, se você quer ser sábio, se você quer viver de maneira sábia, é necessário que você tema o Senhor. E sabe, temor aqui, como Salomão está dizendo, não é medo de Deus. Salomão não está falando, olha, você tem que ter medo de Deus. Medo como se Deus fosse a qualquer momento te destruir, não. A palavra que Salomão está usando aqui é uma espécie de maravilhamento, contemplação profunda. Salomão está nos dizendo que é necessário para ser sábio, que Deus seja o centro de todas as coisas, que você olhe para Ele e tudo que você enxergue seja maravilhoso, que Ele preencha cada coisa, porque tudo é sobre Ele, porque todo o universo, todo ser, e você e eu, existimos por causa dEle, para a glória dEle, porque foi por meio dEle, foi por causa dEle, e foi para Ele que todas as coisas foram feitas. Então Salomão diz para nós, olha, se você quer viver de maneira sábia, Deus precisa ser o centro da sua vida. Deus precisa preencher tão grandemente a sua visão, o seu mundo. Você precisa ser tão maravilhado sobre quem Ele é e o que Ele fez, que nada mais vai roubar o espaço dele no seu coração. Mas sabe, Salomão não está falando de qualquer Deus aqui. A palavra que ele usa para Senhor é a palavra no hebraico Yahweh. É o nome que o próprio Deus revela ter na Bíblia. É o nome que Deus usa para o seu povo, o povo da aliança. O povo que Ele comprou. O povo que Ele separou. E lá em João, no capítulo 1, versículo 14, o evangelista diz para nós assim, olha, o Logos, a sabedoria de Deus, Jesus Cristo, fez-se carne e mostrou a glória e a graça de Deus no nosso meio. Sabe, meus irmãos, se você quer viver de maneira sábia, você precisa entender que a sabedoria só vem
quando nós estamos maravilhados por quem Jesus é e por aquilo que Ele fez.